Queridos amigos, que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã, trazendo para todos nós as vibrações amorosas da generosidade deste irmão que olha por todos nós. Hoje nós vamos iniciar mais um estudo do Evangelho e nós vamos ler o item 4 da mais alta importância para as nossas reflexões, Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia, devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar salvar o que estava perdido. São Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Convidamos a todos nesta manhã para que possamos juntos refletir nessa lição extraordinária que Jesus nos oferece para que possamos questionar, refletir em nossa postura em nós mesmos. Pai amantíssimo, Senhor, eis-nos aqui, filhos de sua criação, a orar e agradecer as benesses do seu amor, que tem chegado até os nossos pensamentos, motivando-nos a criar um mecanismo divino que opera em nossa mente a alegria, a esperança, a fé e a confiança. Se conosco, Jesus, olhando por aqueles que tanto amamos, os nossos amigos, familiares, que ora passam por dificuldades maiores. Que o seu amor possa cobrir as necessidades de todos nós. Que assim seja. Amigos queridos, a passagem de Jesus em casa de Zaqueu tem várias pontuações que nos chamam a atenção. Zaqueu, como o Evangelho nos diz, era chefe dos publicanos e muito rico. Os publicanos eram aqueles que tinham vontade de conhecer Jesus, tanto é que em outras passagens nós vamos perceber que ele se coloca na posição de uma oração e na ligação íntima com Deus, o Pai. E Jesus nos traz essa passagem, nos mostrando que nada é por acaso. A ida dele a Jericó não era uma situação fortuita. Ali ele foi buscar aquela ovelha perdida para que ele pudesse situá-lo no contexto evolutivo que tanto necessitava. E nós podemos perceber que, como nós mesmos ainda criticamos e julgamos a posição do outro,
sem conhecer a fundo a verdade que domina o pensamento do Espírito. E nós vamos ver que desde a primeira hora do apostolado divino, Jesus começou a chamar todos aqueles que seriam cooperadores para os serviços da extensão do reino de Deus na terra. E é por isso que ele começou junto a Pedro, a André, que eram pescadores humildes, para que eles pudessem perceber a grandeza da tarefa de salvação. Jesus nos mostra, então, como é que ele tinha o seu olhar para outros irmãos nossos. Nós vimos que Jesus resgata a nossa irmã Maria de Magdala, que era obsediada por vários demônios, e lhe dá a renovação, lhe convidando a renovar. Quando Jesus está com Joana, que tinha uma dor no coração devido ao alto funcionário do bem público, que era o seu esposo, Cusa, quanto ela sofria, e Jesus resgata nela o concurso fraterno para que ela pudesse compreender. E não foi diferente com Zaqueu. Zaqueu era visto como mordomo da fortuna, e é do alto de um sicômoro, do alto de uma árvore, que Jesus o chama ao esforço da benemerência. Nós podemos ver que Zaqueu, ele testemunha quando a alegria de receber Jesus em sua casa, e os discípulos ainda tão cegos desta verdade, não aceitaram, se indignaram. E nós vamos ver que quando Zaqueu testemunha o amor dele pelo próximo, que ele reconhece os valores, ele logo diz a Jesus: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. Então ele multiplicava, ele dava trabalho, ele recebia os irmãos que desciam de Jerusalém até Jericó para trabalhar no seu campo, nas suas lavouras. E ele, então, faz uma colocação perto dos discípulos, da sua família e de todos que foram convidados para participar do jantar que ele ia oferecer a Jesus. Estavam todos os seus criados, os seus servos, no quintal da sua casa, nos jardins da sua casa, quando ele diz de público que se ele tinha causado algum dano a quem quer que fosse, ele indenizava com 4 tantos. Ora, se isso não fosse verdade, ele não teria falado isso diante de todos aqueles nossos irmãos. Ele poderia ter dito para Jesus e diante dos discípulos para mostrar um estado de vaidade, mas não foi isso que Zaqueu fez. E Jesus, reconhecendo a sua sinceridade, a sua grandeza, Jesus então disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então, Jesus mostra aqui que ele também havia ido buscar Zaqueu, que estava perdido naquele processo da ilusão, mas com pensamento confiante. E nesses séculos todos do cristianismo, nós estamos vivendo essa fase ainda tão difícil, quando nós percebemos que é preciso que a gente saiba que Jesus continua chamando os colaboradores para a sua obra excelsa de redenção e aprimoramento. Foi isso que Jesus foi fazer com Zaqueu. Ele foi buscar Zaqueu, que mais tarde se tornou o 13º discípulo de Jesus. Não foi fácil para Zaqueu, porque as pessoas não confiavam no publicano, mas há serviços para cada um, e os degraus iluminativos, eles são para todos. Então, nós precisamos perguntar para nós mesmos que caminho temos seguido. Jesus, ele se imolou na cruz, e nós perguntamos o que nós temos feito para ajudar Jesus. Então, nós percebemos
que Jesus, quando andava junto ao mar da Galileia, ele viu o Simão, André, depois foi chamando Levi, que era filho de Alfeu, foi buscando todos aqueles que fariam parte do seu colégio apostólico nos diversos tempos. Mas Jesus hoje está nos convidando a sermos o apóstolo de uma era nova, os trabalhadores do mundo de regeneração. E é preciso que nós saibamos ouvir a voz de Jesus. E quando Jesus chegava a cada lugar, olhando para cima naquele lugar que ele foi, olhando para cima daquela árvore, ele pede Zaqueu para descer. A palavra descer, saia dessa postura, desse pedestal, desce desta árvore bem depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Era um momento sublime. Jesus não pousaria na casa física, no lar, mas pousaria na casa mental de Zaqueu. Jesus, ele estava indo e passando por aquele caminho, quando ele encontra também com uma mulher por nome de Marta, que recebeu em sua casa. E entre Marta e Maria, nós podemos ver o significado da atenção, da reflexão que Marta fazia, o que Maria não conseguia, o que Maria fazia e Marta não conseguia compreender. Então, quantos Jesus chamou, gente? Como Jesus chamou Lázaro, que sai para fora de si, saia para fora do túmulo, mas saia dos enganos, das desilusões. É isso que Jesus tem feito com todos nós e ainda nós não compreendemos. Então é preciso que a gente tenha dentro dos nossos corações a humildade, porque só ela vai nos libertar. E Humberto de Campos nos traz esta lição do servo bom no livro Boa Nova, quando Zaqueu diz a Jesus: Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. E o que Jesus fez? Ignorou? Não. Jesus abraçou com um formoso sorriso e respondeu: Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Não é na casa física, amigos. Para que eu me liberte, eu preciso libertar dos atavismos dos meus pensamentos. E alguns dos discípulos, como Filipe e Simão, não conseguiam ocultar as suas dificuldades, achando aquilo uma situação bastante desagradável. Mas é esse o olhar que nós temos, porque ainda estamos aferrados às coisas do mundo e não compreendemos ainda a afabilidade de Jesus. Todos nós, hoje, somos ricos de valores morais. Nós já temos construções internas para enfrentarmos as dores e as dificuldades que hoje estamos vivendo. Então, quando Jesus fala para Pedro e os outros, né, que perguntaram, que fizeram muitas perguntas a Jesus, e Jesus fala: por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? Quando Pedro diz isso, Jesus responde: as riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Essa é a pergunta que ainda os discípulos não entenderam. Por que não se hospedaram numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo dos pecados? Essa é a nossa ilusão. Pedro, diante do Messias, ele não conformava estar naquela casa, num rico mesquinho. Será que todo rico é mesquinho? Eu fico pensando que mesquinho é o apego que nós temos. Mas Jesus ouviu. E Jesus, depois que eles pararam de perguntar, Jesus disse: amigos, acreditais porventura
que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? Então, Zaqueu dava trabalho, ele provinha a vida, dava providência de uma forma para ajudar. E ele diz: no mundo vive os que entesouram na terra e os que entesouram no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo, e por vezes atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença e se esmola. E nós muitas vezes fazemos isso para nos livrarmos daqueles que nos incomodam, dos auxiliares de esforços à continuação de sua própria família. Quantas vezes um emprego dá subsistência a uma família e estes últimos sabem pregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. E eles ouviram a palavra de Jesus. E Filipe, então, ainda com aquele desejo de se justificar, ele disse: Senhor, eu não compreendia bem porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres que a vossa bondade nos ensinou a amar. Mas Jesus, olhando com aquele olhar compassivo para o discípulo, ele diz: é necessário não nos perdermos em viciação dos sentimentos. Nunca ouvistes falar numa terra pobre, numa árvore pobre, em animais desamparados? E, acima de tudo, nesses quadros da natureza, a que Zaqueu procura atender, não vês o homem, nosso irmão? Qual será o mais feliz? Qual será o mais infeliz? O mendigo sem responsabilidade, a não ser de sua própria manutenção, ou um pai carregado de filhinhos a lhe pedirem pão? Então, nós vamos ver que Jesus nos traz sempre as explicações para que nós possamos refletir no bem, no amor e na caridade. Saibamos repartir, irmãos, os bens que trazemos com aqueles que estão também bem-aventurados. E todos nós seremos bem-aventurados. E foi isso que Zaqueu demonstrou. Mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, onde partiu o pão, partilhando do contentamento geral. E isso nos faz sentir que todos nós podemos ser um servo bom e fiel quando compreendemos o verdadeiro sentido das passagens e da palavra de Jesus em nossa vida. E nesta hora, na misericórdia sublime do passe, nós pedimos a Deus que envie para nós os espíritos amigos que sabem das nossas dificuldades, para que eles possam nos alimentar, nos sustentar de força, de coragem e de bom ânimo. Senhor, que cada um faça a sua rogativa no passe. E nesse momento, recebamos a caridade da água fluidificada, que as bênçãos divinas nos envolvem, apacentando os nossos pensamentos, pacificando os nossos corações. Que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, leve ao coração de todos a paz e a esperança. Que assim seja.